Para começar, o governo federal vai lançar na próxima semana um Plano Nacional de Segurança Pública com o objetivo de combater as organizações criminosas no país. A medida foi anunciada pelo secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, após uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A gestão petista tem sido alvo de críticas por não apresentar propostas efetivas para a área de segurança pública e ver o avanço de crimes violentos em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e, sobretudo, Bahia. Capelli não detalhou as medidas previstas no plano, mas afirmou que serão priorizadas as ações de inteligência para desarticular grupos criminosos. O secretário executivo também garantiu que não haverá espetacularização das operações. O que será que ele quis dizer com isso, hein? Vamos girar com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite, excelente sexta-feira a você. Essa é a sua praia, segurança pública. Como avalia essa notícia, iniciativa do governo federal de lançar um plano nacional de combate às organizações criminosas? O anúncio propriamente vai acontecer na segunda-feira, mas a gente tem observado o crime organizado cada vez mais atuante, organizado, poderoso e preparado. Quais devem ser os pilares desse plano na sua avaliação, Mota? É preciso combater o crime desorganizado também. Esse crime também nos aflige muito. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa querida audiência. No início de 2018, eu elaborei, veja que audácia minha, junto com um amigo, procurador de justiça, Marcelo Rocha Monteiro, um plano nacional de combate ao crime. Esse plano é muito simples, ele tem só 3 itens. O primeiro é uma reestruturação das polícias. O segundo é uma retomada do sistema prisional, que hoje está na mão dos criminosos. O terceiro item é uma revisão da legislação penal. O plano continua o mesmo, eu coloco o plano à disposição da sociedade. Os detalhes estão no meu livro aqui, A Construção da Maldade. Sobre especificamente a revisão da legislação penal, no início de 2019, eu entreguei na mão do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, um mini projeto de reforma da legislação penal. Veja que audácia minha, também junto com o procurador de Justiça, Marcelo Rocha Monteiro. Essa revisão da legislação penal previa, por exemplo, o fim da progressão de regime. Essa coisa do bandido ser condenado a 30 anos, cumpre 6, aí volta para as ruas no chamado regime semiaberto. O meu plano acabava com isso, mudava para um regime de livramento condicional, onde o bandido não vai para a rua antes de ser avaliado por uma junta que diz: ele ainda é perigoso, vamos ver quantos crimes ele já cometeu, ele tem condições realmente de voltar à rua? O meu plano também propunha uma coisa que a maioria da sociedade sente que é justa, que o condenado por um crime hediondo passe a sua sentença inteira dentro da cela, em regime fechado. A gente também previa que no terceiro crime doloso, com resultado de morte de alguém, a pena mínima fosse de 40 anos, mais ou menos como acontece na Califórnia. 3 crimes e você não tem mais chance. Só que na Califórnia é prisão perpétua. A gente também achou necessário eliminar ou reduzir a maioridade penal para 16 anos e endurecer a lei de execução penal, por exemplo, eliminando os limites na aplicação do regime disciplinar diferenciado. Já que a gente está nesse embalo de fazer uma cruzada contra o crime, eu dou mais uma sugestão: retirar aquela decisão judicial que suspendeu as operações policiais no Rio de Janeiro desde junho de 2020, exceto em casos especiais. No Rio de Janeiro, todo dia é um dia especial. O segredo para combater o crime é isso, não é segredo nenhum. É preciso acabar com a impunidade. Pois é, os detalhes desse plano serão revelados na segunda-feira. O Mota atua há tanto tempo
conectado, ligado às pautas de segurança pública. Ele vai nos ajudar demais nesse processo de analisar ponto a ponto, esmiuçar esse plano que será revelado na próxima segunda-feira. Vamos aos Estados Unidos. Quem está com a gente? Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Também queria pedir sua análise e avaliação acerca desse projeto que será detalhado na próxima segunda-feira. Ricardo Capelli, que é o braço direito do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, é cotado, inclusive, para substituir Dino, caso ele seja indicado ao Supremo Tribunal Federal. Mas ele disse que esse plano deve priorizar ações de inteligência com o objetivo de desarticular o crime organizado. Quais atores precisam ser mobilizados nesse processo, nessa empreitada, hein, Beraldo? Caniato, boa noite Mota, boa noite Zé Maria e Dantas em Brasília e boa noite a nossa querida audiência que nos prestigia aqui todas as noites nesse Pingos nos Is. Bom, Caniato, a gente precisa reconhecer o óbvio, aquilo que assola a sociedade brasileira. O Brasil vive em guerra. Há, por parte da criminalidade, uma desenvoltura tal em cometer crimes que a população foi se vendo refém dentro das suas próprias casas, se isolando, se protegendo, numa preocupação constante com seus filhos, familiares, parentes e amigos que vão às ruas, às vezes fazer coisas cotidianas, como ir ao mercado, buscar um filho na escola e que, de repente, se veem diante de uma tragédia. Ainda essa semana, tivemos no Rio de Janeiro pessoas que estavam no ônibus, indo trabalhar, voltando do trabalho, e que, de repente, se detonou uma granada. Olha só o tamanho da loucura que a gente vive, e isso vai sendo incorporado ao cotidiano, porque essas notícias elas vão se repetindo com tal frequência, e é uma frequência mais do que diária. Se a gente assistir o noticiário da manhã, teremos lá uma cesta de crimes, da tarde outra e à noite outra. Então é uma coisa impressionante a que ponto chegou o Brasil. E aí a gente tem que pensar o seguinte: será que o governo está desenhado para fazer o que precisa para combater a criminalidade? Será que esse enfrentamento num país em guerra, em que a criminalidade está vencendo, porque a polícia ela tem baixo efetivo, baixo salário, é pouco equipada, pouco treinada e pouco estimulada? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal está julgando agora a responsabilização do Estado nas ações policiais. Então, a gente tem que se perguntar se o governo, de fato, está a fim de fazer o que precisa ser feito para vencer a criminalidade. E, sinceramente, eu não vejo nenhum sinal objetivo de que está. Ao contrário, o governo de esquerda tem entre os seus apoiadores um número expressivo de pessoas que estão se manifestando contra as polícias, pregando a extinção das polícias. Você precisa tomar medidas bastante impopulares quando você quer enfrentar o crime, porque, infelizmente, muita gente vai morrer. Há um número imenso de pessoas que pegam em armas, saem às ruas, colocando a vida dos outros em risco, e essas pessoas precisam ser abatidas. Este é o fato concreto. Então, realmente, Caniato, eu não acho que teremos uma grande operação contra o crime. Eu acho que teremos uma grande encenação, mas resultado prático para valer, a menos que seja na base do acordão, que a gente também já viu acontecer em outros momentos no Brasil, não vai dar em nada. Pois é, assunto importante que mexe com a vida de todas as pessoas. Vamos a Brasília. O Cláudio Dantas com a gente e o Zé Maria também. Grande abraço, boa noite a vocês. Vou começar com Dantas. Dantas, primeiras impressões sobre esse Plano Nacional de Combate às Organizações Criminosas. O que a gente pode esperar? Não é de hoje que a população brasileira vive com medo. Essas facções, esses grupos criminosos chegam a dominar regiões, atuam como verdadeiro poder paralelo. Quais aspectos precisam ser priorizados nesse plano, hein, Dantas? Bom, eu não sou especialista em segurança pública, Daniel, mas eu sou um especialista em comunicação. E eu digo para você o seguinte, eu esperava que eles anunciassem um grupo de trabalho, porque dá na mesma. Anunciar, assim, de urgência, um plano nacional de combate ao crime organizado, organizações criminosas, é apenas uma resposta imediata e midiática a problemas que estão se fazendo aí, sentir em toda a sociedade. É na Bahia, é no Rio, é em São Paulo, é no Rio Grande do Norte, é na Amazônia. Já saiu do controle, como já bem disse
o Mota. Aliás, boa noite, Mota, boa noite, Zé Maria, boa noite, Beraldo, boa noite, Daniel, boa noite a toda a nossa audiência. É disso que se trata. Aliás, não é a primeira vez, eu vi isso acontecer, até no governo anterior, quando aconteceu também lá a guerra na Ucrânia, faltou fertilizante e aí não se sabia o que fazer, rapidamente chamaram uma coletiva e anunciaram um plano nacional de fertilizantes. Na verdade, não havia nada de concreto, a partir dali foram agendadas viagens da então ministra Tereza Cristina ao Canadá para tentar negociar novos fornecedores de fertilizantes. O que vai acontecer na segunda-feira é a mesma coisa. Vão ser anunciadas várias medidas, entre aspas, e eu quero ver se tem algo realmente de concreto. Mas dá para pegar alguma coisa de concreto. No caso aqui, que eu já vi, que eles vão falar sobre ações de inteligência, reforçar ações de inteligência. Essa é, no caso, a mesma saída repisada por todos os governos anteriores, especialmente ali no caso do Rio de Janeiro. Aliás, esse anúncio foi feito pelo Capelli depois de uma reunião com Cláudio Castro. Por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro herdou, justamente da intervenção federal, um conjunto de comando e controle e de equipamentos de inteligência, de monitoramento de telefones, de drones de observação, de monitoramento aéreo, e além de uma série de equipamentos públicos que estão disponíveis para ação, para serem utilizados. Então, eu imagino que assim, basta você organizar esse negócio, assim, vamos usar, vamos colocar isso, né, em prática. É isso. Infelizmente, olha, qualquer solução simples e com um tom midiático, ela deve ser encarada com desconfiança pela sociedade, pela população de maneira geral. Não se deixe levar. Vamos ouvir, vamos assistir e vamos analisar essa documentação, vamos analisar o orçamento disponível para isso, porque tem que ter orçamento. Não adianta sair anunciando coisa sem ter orçamento aprovado pelo Congresso. Vamos ver o que tem de dinheiro, quanto tem, né? Se vão anunciar alguma quantia irrelevante, porque a imprensa adora número, né? Então tem que ter sempre aí vamos dizer assim, um número grande para causar, para dar manchete. Lembrando que o Capelli é jornalista também. Então, gente, é isso. Vamos aguardar aí segunda-feira, mas eu não tenho grandes esperanças em relação a esse plano a ser anunciado. Giro inicial de análises com os nossos comentaristas, expectativa para esse anúncio oficial, Plano Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Zé Maria, também queremos que você compartilhe com a gente suas reflexões acerca dessas primeiras informações compartilhadas por Ricardo Capelli. Quando se fala em enfrentamento às organizações criminosas, é preciso também pensar em alteração do arcabouço jurídico, endurecimento das leis, ou não? Bastaria aplicar a legislação vigente, hein, Zé? Pois é, já tem lei demais, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Dantas, aqui em Brasília. Boa noite, Beraldo, lá nos Estados Unidos. Boa noite, Mota, no Rio de Janeiro. E uma boa noite especial a você, que sempre está aqui, né, no Real Pingos nos Is, né? É muito importante essa presença de vocês. Olha, a segurança pública é um dos assuntos mais debatidos em todas as eleições. A eleição para presidente da República, este é um assunto chave, também para o governo do estado e até para a prefeitura. A segurança pública é um direito garantido na Constituição, diz lá o artigo 144. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através de alguns órgãos que a Constituição cita. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e cada uma dessas entidades tem a sua função. Agora, a própria Constituição define que a segurança pública é uma função do Estado, Estado, né? Estadual. Mas o governo federal, sempre nesses debates, se coloca como um dos responsáveis pela segurança pública e deve ser. Só que a União, né, o governo federal, age na segurança pública através da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e outros meios, agora a Força Nacional, né, mas não pode interferir nos estados, a não ser que seja em acordo, né, através de um convênio ou uma intervenção, que é o caso de uma GLO, que já houve em algumas ocasiões, inclusive no Rio de Janeiro. Esta intervenção na área de segurança pública é a mais conhecida,
né? Pode ser no Estado ou apenas na segurança pública. Quando isso acontece, é um estado de caos. Agora, por outro lado, veja bem, a Constituição, e o Dantas fala muito aqui do Pacto Federativo, a Constituição define muitas funções para os municípios, para os estados e muito dinheiro para a União. E aí falta dinheiro dos estados e dos municípios, e veja bem, os municípios ganharam esta nova função. Os municípios, através das guardas municipais, estão sendo onerados, ou seja, estão tendo que gastar com a segurança pública. Então está na hora mesmo de se estabelecer uma definição ali sobre o exercício da segurança pública, de como entra a União, de como entram os estados. O Capelli, o secretário executivo do Ministério da Justiça, ele está fazendo uma proposta de entrar em acordo com os estados, e ele conversou, por exemplo, com Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, exatamente para fazer essa interligação. Ele não pode chegar no estado e fazer um plano para entrar no estado e fazer a segurança pública, mas é obrigado a dar apoio aos estados nesse importantíssimo tema. Eu sei que é importante porque todos os debates, nas próximas eleições municipais, eu tenho certeza, esse assunto segurança pública vai do município menor à capital. Todos estão preocupados com a situação atual do Brasil. O sentimento de insegurança é geral, senhores, é geral. Conversei aqui com o presidente da Associação dos Municípios, que narra situação de municípios de 20 mil habitantes, com a violência em alta. Então, é preciso resolver e de uma forma nacional. É importante que um plano assim seja elaborado com a participação dos secretários estaduais de segurança pública. Não venha dizer que tem uma bala de prata para resolver o problema, que não tem. Isso tem que ser uma opção de todos.